quantas vezes você estava assistindo a um programa de TV, algo passando sobre situações difíceis ou uma tragédia acontecendo e você quase que conseguiu sentir exatamente a angústia, a tristeza ou aquilo que aquelas pessoas estavam sentindo. Quase como uma conexão imediata mesmo. Quantas vezes falou com alguém por telefone, com um amigo, um conhecido, um familiar e de repente você começou a vibrar na mesma sensação, nos mesmos sentimentos daquela pessoa que estava falando, se comunicando com você naquele momento, né? Ou quantas vezes você nem sabe de onde vem, porque não falou com ninguém, porque não aconteceu nada, você tá bem, tá super bem, e aí do nada você fica estranho. Eu falo que isso é aquela coisa de baixou o esquisitinho, sabe? Do nada você tá bem e do nada baixa o esquisitinho. E, meu Deus, esse assunto ele é tão incrível para mim, até de compartilhar isso com vocês, porque quando eu conheci a ferramenta do A Quem Pertence Isso, com Access, né, na minha primeira classe de barras de Access, e depois quando eu fui conhecer também um outro processo que se chama BMM, que ele fala sobre eliminação da mimetização, que é esse processo de imitar, de duplicar nas vias bioquímicas do corpo, é, as dores, os pensamentos de outras pessoas. Quando eu fui conhecendo, entendendo, né, essas ferramentas, isso transformou tanto a minha relação com a minha habilidade empática, né? Quantas vezes disseram para você que você era um empata, que você era um curador, ou você mesmo sente, né, sabe que você é assim? Ser um empata não é um problema, né? É um problema se isso não é bem trabalhado, é um problema se isso não for consciente, é um problema se você não tiver as ferramentas certas para isso. É por isso que nesse vídeo, nesse conteúdo, eu vou passar para você 2 ferramentas, tá? Para você conseguir ter mais facilidade, assim, com tudo isso. E eu falo que quando eu conheci essas ferramentas foi realmente transformador para mim, porque eu era muito sensível, muito esponja mesmo, a tudo o que se passava ao meu redor. Então, assim, andar de metrô para mim era muito difícil, né? O metrô tem aquela questão da energia telúrica, né? Que é a energia debaixo da terra, que já é um pouquinho mais fria, mais densa. E ali, por ser também um transporte público, onde as pessoas emanam muito, né? Muitos pensamentos, sentimentos, enfim, insatisfações. Então, era um lugar bem difícil para mim. É, depois, assim, shows muito lotados, até shopping às vezes, espaços lotados. Gente, aquilo para mim era muito difícil, mesmo. Eu ficava enjoada, eu ficava com dor de cabeça, é como se eu realmente não conseguisse estar com muitas pessoas ao meu redor, porque eu me sentia espremida, contraída, era como se eu absorvesse mesmo para dentro de mim tudo que aquelas pessoas estavam pensando ou sentindo. Tudo aquilo vinha para dentro do meu corpo e era muito difícil para mim lidar com tudo isso, né? Então, o que eu falo para vocês é que quando eu conheci essas ferramentas, foi realmente uma mudança de sensibilidade, né? Porque você, como um ser consciente, você, como um ser psíquico, você tem essa sensibilidade. Mas essa sensibilidade, ela pode ser um perceber, né? Essa sensibilidade, ela pode ser um olhar sensível e perceptivo para tudo que está fora, sabe? Porque está fora, porque não está necessariamente dentro de você, porque na verdade muitos desses pensamentos, sentimentos nem são seus. Então é uma sensibilidade de percepção energética, mas o que acontece é que você não precisa importar tudo isso para dentro do seu corpo. E eu sei que falando isso, na teoria é muito fácil de entender, mas o que falta às vezes é ferramentas, né? E eu sei que até para as pessoas que estão me assistindo aqui e que já fizeram classes de barras, enfim, workshops de Access e conhecem a pergunta do a quem pertence isso, até conhecem o workshop, o processo corporal BMM, ainda vivem alguns desafios em relação a isso, quantas vezes esquecem que essas ferramentas existem, né? Esquecem mesmo, porque são tantas ferramentas que a gente vai conhecendo e você esquece, apaga. E aí, às vezes, alguém me chama no WhatsApp, assim, nossa, acordei tão mal hoje, acordei tão esquisita. Aí eu só mando assim, ei, bom dia, isso é seu? Só faz essa perguntinha, isso é seu? A pessoa dá um pulo assim, meu Deus, não é meu, eu tinha esquecido, eu esqueço de perguntar, eu esqueço a quem pertence isso. Porque é tão automático, né? É tão automático captar, é tão automático mimetizar, é tão automático duplicar. A gente está fazendo isso há milhares de anos.
acreditando que essa é a cura, né? Que essa é a verdadeira cura, acreditando que isso ajuda as pessoas, o planeta. A maioria das pessoas que fazem, principalmente o processo de mimetização, são pessoas preocupadas com o bem-estar do próximo, né? Preocupadas realmente em evolução, em despertar da consciência. E aí é uma falsa sensação, é a falsa ajuda. Porque você inconscientemente acredita que se você pegar para você, tomar para dentro do seu corpo a dor, a dificuldade, a doença, o problema que aquele outro está vivenciando, e abre parênteses, esse outro pode ser um amigo, um familiar e até um cliente, né, para você que trabalha com terapias, enfim. Então você acredita que quando você traz isso para dentro, você tá curando. Você acredita, e isso é uma ilusão, né, que quando você absorve, a outra pessoa solta aquilo, que você absorve e a outra pessoa se cura. Mas isso é uma ilusão, isso não acontece, porque no saldo, né, no resultado final ali dessa conta universal, agora são duas pessoas com aquela questão, duas pessoas com aquele problema. Era só uma, era só aquele seu cliente, era só aquele seu amigo, só aquela pessoa estava vivenciando aquela situação. A partir do momento que você duplica, mimetiza, não pergunta a quem pertence isso, compra isso como se fosse seu, legal, agora são dois, né? Imagina isso em larga escala. Então, o todo, o universo, não tem o menor interesse nesses processos de mimetização e de duplicação que você faz. Porque o todo e o universo tem interesse em pessoas mais saudáveis, em pessoas mal curadas. E esse processo de mimetizar, ele não cura, ele é a falsa cura, ele é uma ilusão de tomar a dor do outro porque deixa aqui que eu resolvo, né? Deixa aqui que aqui dentro de mim eu sei curar. Claro que tudo isso inconscientemente, né? Mas é um processo de ilusão mesmo, sabe? Total. E uma história que me fez entender isso, assim, bem, bem de forma prática. Eu estava numa classe uma vez, num fundamento, né? E uma das colegas ali da turma, a gente estava nesse assunto do a quem pertence isso e tudo mais, até do BMM, né, que era um dos processos facilitados no fundamento. E aí tinha uma colega de classe e ela relatou. Ela chegou na classe já falando, gente, vocês não sabem, hoje eu entendi o a quem pertence isso. E ela contou que ela estava no Uber, ela estava indo pro curso, e na época, tinha aqueles Ubers compartilhados, isso nem existe mais, né? Você tinha aquela possibilidade de pegar o Uber sozinha ou compartilhar a viagem com pessoas desconhecidas, era uma coisa assim. E ela pegou esse Uber compartilhado e aí sentou uma outra moça do lado dela, elas estavam indo para lugares próximos, e diz que essa outra moça, do nada, não, diz que ela, do nada, começou a pensar sobre o filho dela. Nossa, será que meu filho tá bem? Nossa, tô com uma angústia, nossa, uma sensação estranha. E começou a pensar no filho. E aí, passaram alguns minutos, essa outra moça que estava sentada no banco, assim, do passageiro do lado dela, ligou pro filho dela. Oi, filho, você tá bem? Tá tudo bem? Nossa, não sei, a mãe tava preocupada com você não me respondia desde ontem, não sei o quê. E aí essa moça que estava na classe pensou com ela, meu Deus, olha, então é assim que acontece esse processo de captação psíquica, é isso que acontece. Porque ela também tinha filho, aí na verdade essa outra moça que estava preocupada com o filho, ela era a fonte do pensamento, ela era a fonte da preocupação, né? Ela ligou pro filho dela para saber se o filho dela estava bem, só que essa minha colega, que também tinha filho, ou seja, era uma realidade próxima, começou do nada a ficar angustiada e preocupada com o filho dela. Mas não era dela esse pensamento, essa preocupação não era dela, a fonte não era ela, era essa companheira ali de viagem, né? E quando ela chegou então na classe contando isso, ela falou: gente, eu entendi como é que funciona, né? Eu estava ali no carro, e aí eu comecei a ter aqueles pensamentos, não lembrei de perguntar se aquilo era meu, a quem pertencia aquilo. A sorte foi que essa colega de viagem ligou para o filho dela e eu pude entender como é que funciona, eu pude entender que vinha dela, né? Então, essas histórias que eu vim coletando nesse tempo todo, minhas histórias pessoais, histórias de clientes, cada vez mais eu consigo ter essa verdadeira compreensão de como que acontece. E esse como, ele não é lógico, ele não é linear, ele não é cognitivo. Não adianta eu explicar aqui para vocês o passo a passo de como que funciona esse tipo de captação de pensamento, sentimento e emoção. É de uma forma não lógica e não linear. Você simplesmente capta e mais de 98% de tudo isso não é seu. É muito grande esse número. Mais de 98% de tudo aquilo que está se passando com você agora, incluindo pensamentos, sensações, dores, problemas, enfim, tudo. Absolutamente tudo. 2% é seu.
apenas 2% é seu. E ainda dentro daquilo que é seu, que é pouco, né? Só 2% daquilo que é seu, a hora que você vai ver, seu em essência nem é, porque vem de uma preocupação infundada, né? Porque vem de uma criação de história, porque vem muitas vezes de um passado, vem muitas vezes de uma ansiedade futura, de uma preocupação com o futuro. Quando você vai escavando e você vai chegando nessa essência do ser infinito, na verdade, nenhuma 0% é realmente seu, porque você, como um ser infinito, nem tem pensamentos, sentimentos e emoções. Você, como um ser infinito, é espaço, é possibilidades, é perceber, saber, ser e receber. Então você pode perceber esse mundo, esse universo das outras pessoas, o que as outras pessoas estão sentindo, como que elas estão vibrando, o que elas estão sendo. Você pode continuar com as suas habilidades perceptivas. O que acontece é que você não precisa comprar mais isso como se isso fosse seu, porque não é seu, né? Você pode continuar, deve continuar sabendo aquilo que você sabe, né? É como se você conseguisse realmente entrar no mundo do outro e perceber tudo que está se passando nesse outro naquele momento. Mas você não precisa achar que isso é seu. Você não precisa comprar aquilo como sendo seu. Mas deixa eu te contar uma coisa que é muito importante dentro disso tudo. Você tem mais facilidade de comprar aquilo que te serve. É igual uma roupa, né? Você só vai achar que uma roupa é para você, combina com você, funciona para você, se ela te servir. Porque se você provar essa roupa e ela não te servir, imediatamente você vai entender que isso não é para mim. Mas aquela roupa que te serve pode não ser nem seu estilo, pode nem combinar com você. Mas se ela te serve, pode ser que você acredite que ela é sua, que ela pode ser sua. E da mesma forma acontece com esses pensamentos, sentimentos e emoções. Geralmente você tem mais facilidade de captar, de perceber, de se conectar com aquilo que se parece com a sua realidade. Então vamos lá, o caso dessas duas da história que eu contei. Ambas tinham um filho e por coincidência, né, era um filho homem, né? O que deixou mais ainda aquele pensamento e aquela angústia com a cara. Por isso que essa minha colega comprou aquilo, porque tinha a mesma carinha, né? Servia para ela, essa roupa encaixava e servia perfeitamente para ela. Se passa alguém aqui do meu lado agora com essa mesma preocupação ligada à maternidade, a filhos, eu provavelmente não vou me sintonizar com isso. Ou vou me sintonizar tão pouco que isso nem vai fazer, nem vai se tornar real para mim, nem vai me dar uma sensação ligada a isso, porque eu não tenho filhos, então dificilmente eu vou me conectar com esse tipo de pensamentos. Agora, se passa alguém aqui do meu lado com uma puta dor de cabeça, pode ser que eu perceba isso, né? Porque eu tenho cabeça, sabe? Você tem cabeça, então dor de cabeça é uma coisa que quase todo mundo é capaz de captar, porque todo mundo tem cabeça. Agora, não é todo mundo que tem filho, não é todo mundo que tem pais idosos, né? Então, passou alguém aqui próximo, ou tem alguém aqui no prédio da minha frente, super preocupada com a mãe dela que tá idosa, que tá precisando de cuidados e tal. Não é uma coisa que eu vá me conectar. Então, é isso que eu quero dizer para você. Geralmente, você capta e se sintoniza com os pensamentos que cabem na sua realidade. Quanto mais próximos eles forem, quanto mais eles couberem na sua realidade financeira, profissional, de relacionamentos com o seu corpo, mais isso vai fazer sentido para você e você vai acabar achando que é seu. Mas antes de decretar que é seu, não esquece de perguntar a quem pertence isso, para que você tenha essa consciência e não compre antes de saber se isso realmente é seu e se funciona para você. Principalmente julgamentos com corpo, julgamentos com imagem, né? Tem alguém, às vezes, aqui nesse raio, e eu falo nesse raio, não precisa nem ser tão pertinho, é um raio tipo de até 12 mil quilômetros em todas as direções, né? Supondo que tem alguém, ou alguém, umas mil pessoas aqui ao meu redor, se julgando agora, julgando seus corpos, julgando sua imagem, se achando insuficiente. É, todos nós temos corpos, todos nós temos uma fonte, mesmo que mínima e já trabalhada, de julgamentos ou auto-julgamentos com os corpos. Então, aí essa meleca começa a contaminar, né? Porque existem algumas fontes e essas fontes, elas emanam esses pensamentos e outras pessoas captam, que continuam emanando esses pensamentos e outras pessoas captam. E a hora que a gente vai ver, é um monte de gente nessa mesma vibração, que pode ser a vibração do medo, que pode ser a vibração da dúvida, que pode ser a vibração do auto-julgamento. Então, tudo isso é facilmente contaminável, né? E é aí que entra a ferramenta, aí que entra essa pergunta. Quando eu pergunto a quem pertence isso, é para que eu tenha a conscientização de que não é meu. E a partir do momento que eu tenho a conscientização de que não é meu, ou de que não está começando em mim,
eu posso fazer algo com isso. Eu tenho escolha. Essa que é a chave da pergunta. Quando eu pergunto e eu sei, eu entendo que não é meu, eu tenho escolha. Se eu não fico na pergunta, se eu não conheço essa ferramenta ou não tenho a possibilidade de ser meu ou de não ser meu, eu não tenho escolha. A escolha, ela só vai se apresentar para mim quando eu tiver possibilidades de caminhos, né? Se eu não tenho possibilidades, eu não conheço a ferramenta, eu nem sei, nem sabia que poderia não ser meu, então como é que eu vou soltar isso? Eu acredito que é meu, compro como meu e tento lidar como se fosse meu. Aí vou no médico para tentar resolver o problema, ninguém acha nada. E essas coisas todas. Por quê? Porque você está tentando se livrar de um problema que não é seu. Às vezes você está tentando se livrar de uma dor há muito tempo no seu corpo e não está conseguindo. Talvez porque essa dor não seja sua. Não adianta você tentar resolver os problemas, as questões que não pertencem a você, porque não é você a fonte, não é seu aprendizado, não está em você essa possibilidade de resolução, né? E você também pode perguntar de quem é isso? São formas diferentes de fazer a mesma pergunta, até para que você não se acostume, né? E o sistema não fique doutrinado aquela mesma perguntinha, aquele mesmo caminho. Então pergunta com as suas palavras, pergunta como você sabe, a quem pertence isso, de quem é isso, quem que está começando com isso, quem que é a fonte disso, aonde que está isso, da forma que você quiser, só para que você ganhe a consciência de que aquilo não está em você. Só de perguntar, muitas vezes você já tem escolha. E tendo escolha, você não precisa comprar isso como sendo seu. Se você está perguntando, não está escolhendo comprar como sendo seu, mas aquilo ganhou uma impressão magnética muito grande e você não está conseguindo se livrar daquilo, aí é que você pode devolver ao remetente com consciência anexada. Esse é um comando, é quase que um mantra, né? Que você pode repetir algumas vezes para que você consiga soltar aquilo com mais facilidade. Então, devolva aos remetentes com consciência anexada, devolva aos remetentes com consciência anexada e devolva ao remetente com consciência anexada. Quando você devolve para o remetente com consciência, você está nessa intenção, nesse objetivo de despertar essa outra pessoa, despertar a consciência dessa outra pessoa, né? Daquilo que ela está sendo, vibrando, emanando, e você consegue, quase como num processo de visualização ou de decreto mesmo, de comando, enviar essas partículas, imagina que são várias ervilhinhas, várias bolinhas no seu campo eletromagnético, então você começa a enviar e devolver essas partículas para o local de origem, né? Esse local de origem, ele pode ser uma pessoa, mas esse local de origem também podem ser coisas, né? Geralmente, coisas pegam impressões magnéticas, impressões energéticas, né? Um banco que você senta, aí depois que você sentou ali, você ficou esquisitinho, um lugar que você foi. Então, muitas vezes, esses remetentes podem ser também lugares, podem ser coisas, e também pode ser o planeta, pode ser a Terra. Em algum lugar desse planeta agora está acontecendo um desastre, está acontecendo uma guerra, enfim, está estourando situações difíceis do planeta agora mesmo. E quanto mais empático você for, quanto mais você tiver essas habilidades do curador, mais conectado com o planeta você for, mais fácil de captar essas dores que são da Terra, né? Ou que são de lugares, de pontos específicos da Terra. Então, independente de onde isso está vindo, né? Qual que é a fonte disso, ao perguntar a quem pertence isso, de quem é isso, e devolver a todos os remetentes com consciência anexada, você já está contribuindo com você nessa eliminação, nessa paz, nesse espaço interno seu e do seu corpo, e já contribuindo também com essas pessoas que estão gerando isso lá na fonte, né? Então, é uma possibilidade de contribuição não só para você, mas contribuição também para todos. E a outra ferramenta, além da pergunta do quem pertence isso, do devolvendo ao remetente, existe também a possibilidade de você conhecer o processo corporal de Axis, que se chama erradicação e eliminação da mimetização biomimética e biomimétrica das dores, caminhos e realidades de outras pessoas. O nome é imenso, não sei nem como eu tenho memória para decorar tudo isso de Axis, mas eu decoro todos os processos corporais praticamente, e a gente enxuga isso numa sigla que se chama BMM. Esse BMM é o processo que eu comentei com vocês no início do vídeo, e essa é a segunda ferramenta que é muito grandiosa, que você possa se permitir experimentar esse processo corporal, recebendo esse processo de alguém ou passando pelo workshop desse processo, para que você tenha a ferramenta também, inclusive, para se auto-aplicar. Você pode receber uma sessão de um praticante de processos corporais, ou você já passa direto, então, pelo work e você mesmo auto-aplica, você impõe as mãos no seu corpo e chama pela energia. Quanto mais você recebe de outra pessoa esse processo, ou você mesma auto-aplica esse processo, mais você e seu corpo vão ganhando essa consciência da erradicação e eliminação de toda a mimetização. Quero deixar aqui também uma explicação, né? Qual que é a diferença dessa primeira ferramenta ou da segunda, que é o processo corporal. A primeira, o a quem pertence isso, você usa para coisas mais pontuais.
Então, você estava bem, de repente não esteve mais, e aí você usou a quem pertence isso para poder soltar aquilo. Para coisas pontuais. Quando aquilo já está, de certa forma, instalado nas vias bioquímicas do seu corpo, significa que aquilo já virou uma doença, por exemplo, né? Aquilo já virou uma dor crônica, por exemplo. Aquilo já virou a sua realidade há anos. Há anos você pensa daquela forma, há anos você sente aquele sentimento. Então, quando aquilo já ganha uma proporção e um aprofundamento no seu corpo e no seu sistema, aí é hora de você realmente, além do a quem pertence isso, você vai precisar recorrer ao processo corporal. Porque esse processo corporal, ele vai tirar essa duplicação das vias bioquímicas do seu corpo, vai tirar de onde o seu corpo já entendeu que pertence a você, né? E vai facilitar esse processo de cura, esse processo de eliminação e erradicação. Então, onde quer que você esteja, hoje em dia tem praticantes de Axis no mundo todo, né, gente? Em 176 países. Então, pode ser que tenha algum facilitador, né, de processo corporal aí próximo de você. Então, você pode pedir para esse facilitador dar para você esse workshop, essa formação, né, do BMM. Me procurar, né? Também sou facilitadora de processos corporais, posso facilitar esse workshop para você. É uma possibilidade de você se ajudar e também ajudar as pessoas que estão ao seu redor, porque também você pode, inclusive, atender com essa técnica, né? Então, também mais uma possibilidade de fonte de renda e um trabalho aí que você pode fazer, somar e contribuir, né? Então, essas duas ferramentas, elas são realmente grandiosas e mudam mesmo, de verdade, gente, porque aconteceu comigo. Eu contei para vocês a dificuldade que eu tinha com tudo isso e hoje eu posso dizer que eu tô livre em relação a isso, sabe? Eu estou livre, eu continuo ciente de tudo, ciente da terra, ciente das pessoas que estão ao meu redor. Eu capto muita coisa, mas hoje eu já tenho essa consciência, essa compreensão de que eu não preciso importar isso para dentro de mim. E se eu fizer isso, eu não tô ajudando nem a mim, nem a pessoa. Tendo essa consciência, é que eu consigo de fora perceber, saber, ser e receber e ajudar e aí contribuir realmente com e aí contribuir realmente com o planeta de uma forma assertiva e não dessas maneiras tão gosmentas, né? Dessas maneiras tão ilusórias que a gente conhece. A gente sai daquele padrão da empatia ilusória, da empatia que não cria nada nem para você nem para ninguém e vai realmente para aquela habilidade empática do curador curado. Não é mais o curador ferido, né? É o curador curado. Então esse conteúdo é um convite para você curador se tornar um curador curado que cura, contribui, expande para outras pessoas e para todo o planeta. Gratidão. E ó, vou pedir uma coisinha para vocês. Aqui nos comentários, além de se comunicarem comigo, né, me contando o que vocês acharam do vídeo, se isso realmente fez sentido para vocês, pedir para vocês me ajudarem também a criar esses conteúdos para vocês. Eu quero trazer sempre aqui conteúdos relevantes, né? Então você pode me fazer uma pergunta, ou então, que você pode falar sobre esse assunto? Você pode falar sobre essa ferramenta para mim? Você pode tirar uma dúvida? Coloquem aqui nos comentários que é isso que vai agregando, né, e vai me fazendo criar esses conteúdos relevantes para passar aqui para vocês, tá bom? Manda esse vídeo para um curador que você conhece, uma pessoa que faz isso, e é isso. Um beijo de gratidão.